Olá, começamos mais um domínio público pela TV Câmara NH e pelo portal da Câmara. E neste encontro estamos recebendo a vereadora Patrícia Beck, a supervisora administrativa do SUS no Hospital Regina, Tatiane Dutra Coletti, e o médico responsável técnico pelo serviço de oncologia do Hospital Regina, Dr. Antônio Fabiano Ferreira Filho. Boa tarde aos nossos convidados, boa tarde à nossa anfitriã. Seja bem-vinda mais uma vez, né, vereadora? Muito obrigada, Jane, mais uma vez a TV Câmara por essa oportunidade de estarmos aqui debatendo algo tão importante, né? E especialmente muito obrigada aos nossos convidados que aceitaram, né? E se dispuseram a estar aqui, Dr. Fabiano e a Tatiane, para falar de algo que é tão delicado e que assusta tanto as famílias, né? Em todo esse mundão de meu Deus, né? Quando se fala em câncer, que é o tema de hoje, as pessoas ficam muito assustadas mesmo, né? Ninguém quer perto da sua família, mas daqui a pouco descobre que alguém tão próximo está com essa doença. É um tema bem relevante para nós que discutirmos. Tatiane, obrigado por estar aqui, primeira vez no domínio público. Sim, obrigada. Em nome do hospital a gente agradece, né, pelo convite. Bom, doutor Antônio, Pois não. prazer tê-lo aqui conosco. Um grande prazer também. Muito agradecido, um grande prazer, sim. Bom, vamos começar então com a vereadora. Que o aspecto, claro, a gente vai discutir a saúde privada, a saúde pública. E, vereadora, na sua visão, quais são hoje as dificuldades que se enfrenta, né? Quais são os desafios na gestão do serviço público de saúde e também essa interação com o serviço privado? Na verdade, hoje a gente tem o Hospital Regina como um serviço privado, mas na questão da oncologia, ele é o nosso prestador de serviço para a área pública, né? Então, acho que é importante colocar isso, que a saúde pública ela tem essas possibilidades de fazer as contratações, né? Porque não tem como ter perna para atender tudo, né? E o nosso município, no decorrer do tempo, ele conseguiu conquistar junto ao Ministério da Saúde o termo que se chama saúde plena, ou seja, ele pode contratualizar, né? Inclusive para a região. Então, ele é o município que faz a gestão não só da saúde do município de Novo Hamburgo, mas também, em alguns casos, como é a oncologia e a pediatria, a cardiologia, a traumatologia no Hospital Geral, ele faz a gestão da região. Então, ele recebe esse recurso do governo federal e também do governo do estado, em alguns casos, e ele, então, gerencia isso regionalmente. Então, veja o tamanho da importância da gestão da saúde pública da cidade de Novo Hamburgo, que está dentro da Secretaria da Saúde. Quais são os principais desafios? Justamente fazer gestão. Justamente compreender todo este cenário, assim, da importância de Novo Hamburgo ser uma cidade de referência em saúde plena, de estar articulando isso com os outros municípios, de estar articulando com o governo do estado, com o Ministério da Saúde e, de fato, saber exatamente aonde estão sendo aplicados esses recursos e de que forma isso está representando a saúde pública, de que forma isso realmente está trabalhando na prevenção das doenças, na cura daquelas que entram pelas nossas portas de referência, do acompanhamento dos cidadãos depois dessa situação, porque eu sou uma apaixonada pelo SUS, assim, eu acho que ele foi inventado para dar certo. Infelizmente, alguns políticos distorcem isso. Infelizmente, alguns fazem mau uso do SUS, né, e acabam, então, fazendo com que as pessoas não tenham a confiança que deveria ter, né? Mas eu costumo dizer, até quem tem um bom plano de saúde, né, doutor, se sofre um acidente, ele vai ser atendido pelo SAMU, que é um sistema público de atendimento de emergência que foi criado e que eu acho que foi muito bem pensado e criado, né? Tem problemas? Tem, mas atende e ajuda a evitar que muitas vidas se percam pela rapidez do atendimento, do recolhimento ali, principalmente em questões de acidente, de infarto, de AVC, e vai para dentro do Hospital Geral. Né? Então, assim, importante dizer, a gente tem uma equipe muito boa ali dentro do nosso hospital. Inclusive, médicos que trabalham na Regina trabalham dentro do nosso Hospital Geral, né, Jaime? Então, eu acho que o grande desafio hoje, eu afirmo para ti de Novo Hamburgo, é de novo a gente fazer verdadeiramente gestão de saúde pública na nossa cidade. Bom, Tatiane e o doutor Antônio também pode responder a questão do Hospital Regina ser prestador de serviços para o município. Quais são esses serviços? Poder falar, Tati? Sim, hoje o Hospital Regina ele presta serviços na área de oncologia e pediatria, né, do hospital. E
Abrange 5 municípios, como a Patrícia falou, então, a vereadora Patrícia comentou, o Novo Hamburgo, ele possui a gestão plena, então hoje o hospital, ele recebe pacientes de Novo Hamburgo, né, da própria cidade, Campo Bom, Estância Velha, Dois Irmãos e Ivoti. E também, então, a questão da pediatria. Hoje a gente, através de uma reunião de CIR, que foi definida no início do mês, a gente teve... CIR? Isso. Que é essa sigla? Comissão Intra-Regional, né? De reunião de gestores de saúde. Saúde de cada município. São secretários de saúde. Dos secretários de saúde, justamente. Ele foi definido, então, que, a princípio, a pediatria vai ser referência para a 7ª região de saúde, que são os municípios mais próximos aqui. Isso também é definido conforme estabelecido em CIR. Então, são esses 2 serviços, né, doutor, que a gente faz. Aí entra quimioterapia, cirurgias, todo o tratamento ambulatorial de consultas, né, para os pacientes oncológicos. Dos pacientes, né, todo o acompanhamento clínico do paciente, né, uma vez o paciente oncológico, né, entra no Hospital Regina, ele se torna uma responsabilidade, né, nossa, da instituição. Em números absolutos, vamos falar em população, é em torno de quê? Qual é o número que atinge? O número, eu posso... Nós temos cerca de 900 consultas por mês, né? 800 pacientes em tratamento por mês. 900 só de oncologia? Só de oncologia. Sim. De oncologia. 800 pacientes em tratamento, né? Dos quais cerca de 300 pacientes em quimioterapia endovenosa e 500 pacientes aproximadamente em tratamento quimioterápico, hormonioterápico por via oral. 900 consultas. Bom, a gente vem falar do... Isso fora as internações, né? São 80 novas consultas todo mês, né, Tati? E eu não tenho, assim, de cabeça quantas internações. Isso, é que assim, ó, hoje o hospital, além de fazer os atendimentos ambulatoriais, né, que são aqueles regulados, então, pela Secretaria Municipal de Saúde de Novo Hamburgo, a gente também tem a internação dos pacientes via transferência. O que seria isso? São aqueles pacientes com casos graves, que não têm condições de esperar na rede pelo atendimento ambulatorial, eles acabam internando nos seus hospitais de origem e aí, posteriormente, são feitas essas transferências, né, entre instituições. Desculpe te interromper, mas quando a gente fala de rede, seria rede pública ou rede hospitalar, rede privada? Como é? Seria rede pública. A rede pública. Isso. Hoje o hospital só, a parte de oncologia, dentro da instituição, ele é totalmente pelo SUS, né? Existe o setor de oncologia do Sistema Único, existe também um setor de oncologia privado, mas essas duas áreas não não dialogam. Isso aí não se mistura o público e o privado. Deixa eu traduzir para o português. Eu posso só falar uma questão mais, só para agregar o que a Tati falou. E além dessas internações de urgência, que são transferidas da rede pública para o Regina, pacientes oncológicos, né, muitas vezes até sem diagnóstico, nós temos que eventualmente tratar em situações, infelizmente, extremas, não raramente acontece. Também os pacientes que estão em tratamento, eles tendo complicações ou referência à neoplasia, ao câncer, ou eventualmente complicações cirúrgicas ou do próprio tratamento, esses pacientes também são atendidos, né? O tratamento não é pontual apenas quimioterapia, ele acontece em toda a evolução da doença, desde a cura, eventualmente até um tratamento paliativo. Vereadora, traduzindo. As pessoas podem ir num posto de saúde, consultar com um médico, fazer um exame e descobrir que tem câncer. Isto é a rede. Né? Ela está em condições de aguardar em casa para ser chamada. São as 89 consultas e aquilo que de vez em quando a gente esperneia aqui, a Secretaria da Saúde está levando 30 dias, às vezes 60, para que esse paciente seja atendido. O paciente que vai para o hospital, muitos nem sabem que tem a doença. Eu acompanho vários casos em que a pessoa, muito idoso, assim, em que ele fica muito mal, aí o familiar vai para a UPA vê que é uma situação mais grave, debilitada, manda para o hospital e aí o hospital faz o diagnóstico que é câncer. Não foi nenhum nem dois que, infelizmente, eu acompanhei, que não deu nem tempo de transferir para o Regina e o paciente chegou a falecer, né? Então, assim, são aquelas pessoas, a gente sabe que algumas pessoas têm resistência de ir ao posto, de procurar, a gente sabe de todos os problemas, né? Então, quando descobre, já descobre tarde demais. Então, esses são os pacientes de internação hospitalar. Eles são transferidos do hospital que ele está
para, então, o Regina. Então, são essas duas portas de entrada para o serviço de oncologia. Aquele que descobre e tem condições de aguardar em casa para ser chamado e aquele que já está no hospital e daí precisa imediatamente ser transferido porque ele não sai de um leito hospitalar, ele precisa passar de um para outro. Eu ia justamente fazer essa pergunta, quais são as portas de entrada? A senhora já antecipou. Mas aí a gente pode ampliar, porque na verdade hoje a gente tem uma outra situação que eu inclusive já alertei a Secretaria da Saúde. Muitas pessoas hoje dispõem de plano apenas ambulatorial, plano de saúde ambulatorial. A empresa dispõe, né? Ou o desconto na sua folha de pagamento só dá para ser o ambulatorial e ele não tem um hospitalar. Bom, aí o que acontece? Ele faz tudo pela rede privada, todos os exames, e aí é muito mais rápido, né, Jaime? Sim. Hoje eu acompanho os casos, por exemplo, as mamografias estão levando 1 ano para acontecer na nossa rede pública. Então, pode levar uma pessoa 1 ano até o diagnóstico de que é câncer que ela tem, né? Na rede privada isso é mais rápido, então ele consulta, ele faz o exame, o plano de saúde cobre tudo aquilo. Bom, e agora? O que eu faço? Eu sei que eu tenho câncer, mas eu estava fazendo pelo privado e agora vou precisar de hospital, vou precisar de químio. Ele tem o direito de entrar na rede pública. E o que ele faz? Ele vai na Secretaria da Saúde do nosso município, a Secretaria da Saúde vai dizer o que ele precisa fazer para, a partir daquele momento, ele entrar na nossa rede pública. Aí tu vai dizer assim, mas ele vai passar na frente dos outros? Para alguns pode ser isso. Para outros, eu costumo dizer o seguinte, mas todos aqueles exames que ele fez, ele estaria na fila do SUS também. E eu creio, assim, também, como eu penso, todo brasileiro nós pagamos impostos. Exatamente. Então, tanto a pessoa assim, com maior dificuldade é aquele que eventualmente tem um pouquinho mais de recurso, ele não pode ser penalizado porque tem R$5 a mais, digamos, né? Exatamente. Então, essa pessoa pagou impostos, assim, por exemplo, pessoas milionárias aqui do estado do Rio Grande do Sul, elas têm direito a acessar o sistema único de saúde. Exatamente. Né? E acessam, por exemplo, em serviços de excelência. Nós temos vários pacientes com pessoas muito de classe média, classe social alta, que preferem o sistema único do Regina porque ele é bem atendido. Essa pergunta estaria no segundo bloco, então a gente antecipou algum assunto do segundo bloco. Que a vereadora é rápida, né? É então rapidíssimo. Rapidíssimo. Às vezes me atropela aqui no próprio programa, mas faz parte, né? Bom, hoje quais são os desafios enfrentados no dia a dia, para quem tem a desconfiança, né, sobre a doença e as dificuldades do tratamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde? Quais são, então, essas dificuldades? E a realidade do dia a dia? O Sistema Único de Saúde, aqui no Brasil, realmente ele tem coisas muito positivas, muito positivas, que é esse acesso universal. Isso é extraordinário, né? Assim, a Alemanha tem isso. A Alemanha tem isso em outro patamar, por exemplo, mas é extraordinário. O Canadá também? O Canadá também tem isso, também tem acesso também mas eles têm uma regulação muito interessante, porque é uma sociedade que eles dizem o quanto eles vão gastar para... Eles chegam a um acordo como sociedade, né? Por exemplo, uma diálise. Existe até o valor de uma vida por ano, que eles aceitam, isso aí se calcula. Isso, né? no Canadá? No Canadá e no resto do mundo civilizado. Assim, quanto custa uma vida por ano? Porque os recursos são limitados. Né? Então, quanto é que se vai gastar? Isso aí é chocante, assim, até eu como médico, assim, mas é uma pergunta que a sociedade, que nós temos que nos fazer. Está entendendo? Então, lá, por exemplo, é $50 mil por ano, que se fala assim, é o preço de uma diálise, tá certo? Mas, claro que em situações específicas se gasta mais, mas numa média, assim. Então, mas, voltando aqui, então, essa questão do Sistema Único também, eu sou muito simpático com essa questão do acesso universal, né? É extraordinário. Só que, na oncologia, quais são os problemas que nós temos de acesso? Como nós podemos chegar àquele paciente que precisa e nós darmos o melhor para esse paciente, fornecer como sociedade o melhor para essa pessoa. Primeiro, o diagnóstico mais precoce possível, que nós estamos atrasados nesse sentido. Talvez por causa dessa crise que nós estamos passando, eu acho que até 10 anos atrás nós estávamos indo bem e depois, com o início da crise, 2008, né, esse gap começou a aumentar, as pessoas terem mais dificuldade, os recursos serem repassados com mais dificuldade, né? Então, as pessoas estão voltando, nós estamos vendo os pacientes chegarem com tumores mais avançados novamente, infelizmente.
Isso não, o diagnóstico está sendo mais tardio. Está sendo mais tardio. Né? Isso daí tinha melhorado e, ao meu ver, que eu trabalho cotidianamente há 25 anos com oncologia, isso está voltando, nós estamos tratando pacientes com neoplasias mais avançadas. Eu creio que nós demos um passo atrás, como sociedade. Então, a questão do diagnóstico, a questão do acesso às pessoas, a questão da educação da população, as pessoas, às vezes, têm um resultado na mão e não procuram, isso acontece, a questão do câncer de colo uterino, e, às vezes, a questão de comunicação entre a unidade de saúde e o paciente. Às vezes, é dado o resultado para o paciente, esse paciente talvez tivesse que ser cobrado, é positivo, se esse paciente não está procurando a rede de saúde, em uma semana, ele tem que ser contactado. Sim. Que, às vezes, a pessoa não sabe ler. A busca ativa, exatamente. Né? Isso aí evitaria o paciente chegar 6 meses, 1 ano depois, com tumores, já com invasão renal. Ou seja, que aumentaria o custo do tratamento. Aumenta o custo para a sociedade. Exatamente, aumenta o custo de sofrimento para aquela pessoa, para aquela família e para a sociedade em termos de trabalho, de custo em horas, né? Tudo. O meu trabalho, eu vou ter que dedicar o tempo àquela pessoa, que seria muito menor do que se eu pegasse uma situação inicial. E esse tempo poderia ser utilizado para tratar mais pessoas. O Estado, de certa forma, tutela, então, o paciente que está diagnosticado com a doença. Digo, antecipa, se chama para si a VOCA, né? Acho que de alguma maneira... Deveria haver algum tipo Deveria haver, exatamente, chamar essa busca ativa. E em o paciente chegando com o diagnóstico, por exemplo, a questão da mamografia, né? Leva tempo para fazer a mamografia, em havendo uma anormalidade que necessita de uma biópsia, leva mais tempo. Então, isso aí, de alguma maneira, teria que ser agilizado, né? Em benefício de todos, inclusive diminuir o sofrimento humano e gastos, que essa questão acaba saindo mais caro para o Estado. Então, né, otimizar. E uma última questão, o tratamento em si. Também com a questão da crise, até 10 anos atrás, eu acho que nós estávamos... A diferença entre o mundo civil, o primeiro mundo e a nossa realidade, ela sempre existiu. O acesso a novas medicações aqui no Brasil sempre foi um pouco mais difícil, até por questões econômicas e questões burocráticas de liberação de medicações a nível nacional. Mas essa diferença, nos últimos 5 anos, aumentou muito. E não apenas no sistema único, na rede privada também. As pessoas também não têm acesso ideal às últimas descobertas que já são claras no mundo todo e que já existe até aqui no Brasil pela questão de valores. As medicações custam muito. Então essa diferença aumentou. O que fazer nesse sentido? Nós estávamos até conversando, né? É nós procurarmos, como sociedade, talvez priorizar. Assim, o tratamento do câncer é importante, é uma questão que afeta todos nós. Como sociedade, é uma questão que o problema vai aumentar muito no mundo todo, e o impacto maior vai ser em países como Índia e Brasil, já se sabe, o impacto vai ser maior. Então, nós temos que, de alguma maneira, como sociedade, eu acho, nos prepararmos. E talvez como microcosmos aqui na nossa região, nossa querida Novo Hamburgo aqui, pensarmos como nos preparar para esse tsunami que já está ocorrendo, mas que vai aumentar. O impacto vai aumentar ainda mais. O índice de câncer, ele aumenta cada ano, né, doutor? Exatamente. Existem estudos aí que mostram que está se tornando uma epidemia, né? É uma epidemia. Então, eu acho que cabe realmente se analisar com mais cuidado, com mais critério, né? Questões de regulação de pacientes também, que isso é muito importante, né? Para que tente diminuir um pouco o problema, né? Isso. E no Regina, nós estamos tomando algumas atitudes já há algum tempo, né? Sim. No sentido de otimizar o tratamento dos pacientes. O que eu falo otimizar? É você ter o maior benefício possível com menor índice de complicação. Nós estamos fazendo alguns estudos juntamente com a Johns Hopkins, mesmo Sistema Único de Saúde. Eu estou indo agora para a Holanda apresentar um trabalho nesse sentido. A Sociedade Internacional de Oncologia Geriátrica. Né? Então, são iniciativas que eu acho que a gente tem que ser mais criativo, a gente tem que ser mais, sabe, ao ponto. Assim. É pensar um pouco fora da casinha, pensar um pouco fora da casinha para... um pouco daquela questão mais... Quando tu falou em regulação,
A gente vê, agora retomando a pergunta no sentido de dificuldades do tratamento oncológico no Sistema Único de Saúde. Qual é a dificuldade, por exemplo, das pessoas acessarem? Onde está havendo algum tipo de necessidade de haver um novo entendimento por parte do ente público na relação com o privado? Eu acredito mais na questão da gestão pública mesmo, assim, de tu fazer esse filtro do paciente, né? Como nós somos a empresa que presta serviços, né, para o município de Novo Hamburgo, a gente não tem todo o entendimento, nem cabe a nós, né, na instituição, ter essa questão da regulação, até porque existe uma portaria que não nos permite fazer regulação, né? Mas eu acredito que, de repente, um sistema mais estruturado, né, doutor, com um médico regulador, talvez isso facilitaria a entrada do paciente, né, dentro do sistema. Realmente, aqueles pacientes que são prioridade, ter o seu caso como prioridade dentro do sistema, porque depois que ele acessa o serviço, né, acaba se tornando mais dificultoso para que se faça todo o processo de diagnóstico, tratamento, né, para esse paciente. Então, talvez a regulação mais efetiva, né, isso cabe ao município, de repente, verificar. Eu vou perguntar para a vereadora, é uma agente política e formadora de políticas públicas na área de saúde e na discussão. E a senhora, como militante da área de saúde, quais as dificuldades que a senhora vê nessa interação e o que é possível fazer que o serviço público possa melhorar no sentido de agilizar essas conversas com os entes privados? Eu até busquei, já existe uma lei nacional, que é a 12.732, de 22 de novembro de 2012, onde ela já traz esse direito ao cidadão de um serviço diferenciado, ágil, por compreender assim, o tamanho da gravidade, né, de uma família, de um cidadão que é diagnosticado com câncer. Eu costumo dizer assim, que a gente percebe que não é só o paciente que está doente, mas a família adoece junto, ela fica desesperada. Às vezes o paciente não está tão desesperado quanto está um familiar ali, né? Então, assim, acho que a primeira coisa é saber que a lei diz que 60 dias para o início do tratamento, mas 60 dias é muito. É correr contra o tempo, assim, é tentar agilizar para que o mais rápido possível possa se dar o diagnóstico, porque as pessoas, às vezes, elas vão pela suspeita. Bom, se a pessoa já tem uma suspeita, se algum indício lá no posto de saúde com um clínico geral traz a suspeita, bom, ela já teria que passar para um outro acolhimento do sistema público de saúde para que ela saísse de cada portinha já entrando na outra até chegar o momento que ela ia entrar da confirmação no Hospital Regina. Por isso que no ano passado nós aprovamos 1 milhão no orçamento para um ambulatório oncológico, que ainda está sendo discutido na Justiça, né? A gente não conseguiu concretizar né, esse sonho que foi conversado, inclusive, doutor Fabiano, com a doutora Daniela, lá no Regina, com a equipe do Regina, dessa necessidade da rede se estruturar melhor, assim, de acolher melhor os pacientes para quando chegar no Regina, chegar já a média e alta complexidade, para que a gente trate aqui, de fato, quem necessita, né? Quem vai ter o melhor benefício daquela Exatamente. estrutura terciária. Exatamente. Né? Então, a gente entende que, por exemplo, também só ficar dentro do hospital geral, né, tomando o soro até abrir um leito. Então, por que junto com esse ambulatório não pensar em contratualizar com um oncologista, mesmo que a gente saiba que o nosso contrato é Regina, mas que ele possa já ir fazendo os exames, que ele já possa ir encaminhando enquanto rede para quando entrar no Regina isso tudo já estar antecipado, né? Isso é uma ideia bem interessante. No municipal já existem colegas oncologistas lá dentro, então essas pessoas poderiam ser contactadas, já, até sem essa, sabe, sem essa, já as pessoas humanas, o recurso humano já existe dentro do geral. Só que ele é contratado como clínico geral, ele não é contratado como Mas entre os colegas médicos, eles podem chamar a senhora, dar uma opinião aqui, o que a gente pode fazer para agilizar? Mas então, eles fazem. Fazem isso, exatamente. Mas eu acredito que a gente precisa fazer de formas que existam protocolos. Eu acredito numa gestão hospitalar também, que é baseada em protocolos, onde cada um saiba exatamente o seu papel e como, porque não pode ser para a Tati uma forma, para o doutor Fabiano outra, não pode ser para olhar para a cara do cidadão e daí naquele momento decidir como é que ele vai ser atendido. Eu acho que a gente tem que seguir um protocolo, então é nesse sentido, eu acho que a gente teria condições, justamente por ser uma cidade que faz essa regulação, por estar
como uma instituição como o Hospital Regina, que tem todo esse conhecimento e que tem os profissionais totalmente à disposição para essas construções, é que nós teríamos, Jaime, a condição de fazer uma gestão muito diferente nessa questão da oncologia. Eu chamo de economia burra. Nós tínhamos uma época que o nosso município fazia até quase 1000 mamografias por mês. E depois foi baixando, agora a gente estava numa média de 200. Ah, está se economizando em fazer a ecografia naquele mês. Mas e o tratamento que tu vai ter que fazer ali na frente pela demora dessa mamografia, né? É o que nós conversávamos antes também no intervalo na questão da cirurgia da vesícula. Tu não faz a cirurgia da vesícula, mas daí tu deixa tanto tempo o paciente que tu vai tratar uma pancreatite, que é mais grave, mais caro, leva mais tempo de internação hospitalar. Então eu vejo que a nossa cidade, ela peca muito porque a gente trata depois na hora do correr, na hora da emergência, quando assim não se tem mais o que fazer, né? Então, dá para chegar a essa conclusão que o mais difícil é chegar ao diagnóstico na rede pública? Exatamente. Eu diria que atualmente um dos grandes gargalos, né, para que o paciente possa ter um acesso pleno ao tratamento mais rápido é realmente o diagnóstico, a biópsia, né, exatamente. Por incrível Então, vereadora, a senhora falou então, usando os números que a senhora usou, de 1000 passou a 200. Por que caiu tanto esse número? Por economia da Fundação de Saúde Pública, é a resposta que eu tive, assim, por alto, e agora a gente formalizou um requerimento, a gente quer por escrito isso, assim, nós queremos saber, mas é isso que tem sido falado em todas as áreas, assim, que tudo é pela situação financeira, então, que está se cortando, assim, serviços, né? Mas a questão do diagnóstico, ela é extremamente relevante. Corta-se cargos de confiança e não corta-se serviço, né? Mas cada gestor sabe como é que faz a sua gestão, e infelizmente, né, a gente, enquanto vereador, pode fiscalizar, opinar, mas como eu tenho escutado, eu posso opinar, mas eles aceitar é outros 500. Bom, a senhora falou também em 60 dias. Essa era a pergunta. Confirmado se é esse diagnóstico de câncer, assim confirmado, seja na rede pública ou seja na rede privada, onde ele vai procurar um ente público, né? Qual é o tempo que o SUS tem para o início do tratamento? Eu estou falando de tratamento. 60 dias. No Centro de Tratamento Oncológico. 60 dias. 60 dias. A lei, a 12.732, ela diz que no primeiro exame de confirmação, então não precisa nem ser a biópsia, apresentou numa tomografia, numa ressonância. Não, o ideal é ter um citopatológico, ter o diagnóstico, porque às vezes uma tomografia pode ser um abscesso, pode não ser. Né? Então, ali é diagnóstico. O diagnóstico é adenocarcinoma, sarcoma, linfoma, etc. É o diagnóstico patológico. Agora, o que acontece? Muitos pacientes chegam para nós do Regina com a suspeita. E aí a gente vai abraçando, claro, né? Mas até, como eu vou dizer, nesse sentido assim, a lei para a gente faz o diagnóstico às vezes dentro do Regina, que não seria o ideal, então a gente leva um dia para o paciente começar a tratar a partir do diagnóstico. Então, de uma maneira ideal, no mundo ideal, né? Se talvez na rede básica, se conseguisse fazer esse diagnóstico, essa biópsia, então tudo... Mas a lei a 12732, ela diz que tem que ser o exame citopatológico. Eu não sei, que eu sou médico, assim, mas eu creio que não é a suspeita, o diagnóstico é pela patologia. Eu não sei se a lei traz exatamente essa especificação. Eu também não sei exatamente. Assim, até vou olhar, a gente tenta atender todo mundo o mais rápido possível, né? Porque é desesperador. Aproveitando o gancho, quando o senhor falou em mundo ideal, como seria esse mundo ideal no tratamento oncológico? Pois então, o mundo ideal, ele não existe, porque seria dar acesso, que as coisas corressem na velocidade da luz, que nós tivéssemos acesso a profissionais com formação, um grande número de profissionais com formação extraordinários, com gestores magníficos, com acesso a todas as medicações possíveis e imagináveis que nós disponíveis hoje. Esse mundo ideal não existe. Alguns locais, ele está muito próximo. A Alemanha, o acesso às medicações é muito rápido. Então, o mundo ideal seria esse. Mas eu acho que a gente tem que lutar para chegar mais próximo desse mundo ideal. Assim. Eu acho que nós estamos... Como política, a senhora quer... Como política, eu vou falar como foi de Grey's Anatomy. Nem no Grey's Anatomy existe mundo ideal. As pessoas morrem também. Infelizmente, eles falham. Infelizmente, às vezes, as doenças não têm como ter cura. Mesmo com o Dr. Shepard, mesmo com toda uma estrutura de Estados Unidos que se mostra ali, né? Às vezes não tem o que fazer com algumas doenças, assim. Então, acho que o mundo ideal
Eu acho que é onde a pessoa se sinta muito respeitada e Isso, ela isso. sinta que todos ali fizeram o máximo pela vida Eles dela. estão fazendo, Ou né? seja, ela está acolhida. E eu queria só agregar que a vereadora falou, que eu acho que os gestores e a medicina, eles sempre têm como, mesmo em situações muito graves, mesmo em situações irreversíveis, como ajudar a pessoa a não ter desconforto, aquela família saber que o seu ente querido está sendo tratado com todo respeito, com todo carinho, e profissionalmente ele está sendo protegido. Né? Então, uma questão dos cuidados paliativos. isso né? também, A humanização. A humanização, porque o tratamento assistir. oncológico ele é um contínuo. Ele vai uma boa parte hoje em dia nós conseguimos curar, mesmo no sistema único, assim, muitas pessoas, a maioria, sabe? Mas algumas pessoas existem que você não consegue curar, você consegue prolongar a vida, e algumas você não consegue prolongar a vida, mas consegue com certeza dar mais qualidade. Então é um contínuo. E nessa trajetória, eu acho que a gestão pública, os hospitais, os profissionais médicos têm como ajudar muito, eu acredito. Uma coisa mais, vamos fechar esse primeiro bloco. Fechamos. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação da vereadora Patrícia Beck, da supervisora administrativa do SUS no Hospital Regina, Tatiane Dutra Coletti, e do médico responsável técnico pelo serviço de oncologia do Hospital Regina, Dr. Antônio Fabiano Ferreira Filho. Bom, vamos começar contigo agora, Tatiane. Quando o convênio não cobre determinados procedimentos, né? Ou seja, serviço privado, e ele recusa um tratamento, o que o paciente deve fazer nesses casos? Ele pode procurar a rede, né, pública do Sistema Único de Saúde, né, como a Patrícia já falou, a vereadora Patrícia comentou logo no primeiro bloco, que hoje o SUS ele absorve muito
absorve praticamente toda a população, né? Em decorrência de muitas pessoas hoje terem perdido seus planos de saúde, em função de toda essa crise que está se vivendo, né? Eles têm buscado mais o acesso junto à rede pública. Então, uma das alternativas seria buscar esse atendimento junto à Secretaria de Saúde, né? Ou posto de saúde, UPA, prontos atendimentos, né? Na rede. Alguma coisa a falar sobre isso? Não, é exatamente isso. Eu acho que funciona muito bem aqui na nossa região. Qualquer médico pode dar esse encaminhamento, né? Assim, da rede pública, né? Então é muito tranquilo. Por exemplo, um paciente que fez todo o serviço, né, de diagnóstico no serviço privado e ele, então, recebe a informação do seu convênio que não é possível fazer o tratamento. Como ele procede? Esse cidadão que estava sendo até então tratado na rede privada, ele vai... Qual é a porta de entrada aí nesse caso? A Secretaria de Saúde. A Secretaria diretamente? A Secretaria da Saúde. Porque se ele for no posto, ele vai ter agendado um horário com um médico, aí ele vai estar passando por uma avaliação de um clínico, que na verdade vai acabar tirando o lugar de alguém que de fato precisa. Ele não precisa mais passar pelo clínico geral. Perfeito. Ele já passou por um oncologista da rede privada que já deu o encaminhamento para ele. E dentro da Secretaria da Saúde, existem médicos que justamente fazem esse trabalho de triagem. Então, eles podem, porque tu não tem como encaminhar para a Regina com um encaminhamento do particular, mas aí o próprio médico da rede pública faz esse encaminhamento baseado em todos os exames, porque o cidadão tem que ir na Secretaria da Saúde, daí levando tudo que ele fez de exames, todos os laudos, todos os encaminhamentos dos médicos, né? Por fim, o médico vai dar encaminho a tal e tal procedimento. Então, ele procura a Secretaria da Saúde, que lá o pessoal vai estar preparado, né? Para orientá-lo a, então, aguardar que ele vai ser encaminhado ou para o Hospital Regina ou, se for algum tipo de câncer que não é atendido no Hospital Regina, para Porto Alegre. Eu reforcei isso porque no primeiro bloco a senhora falou sobre a questão de que não era furar fila. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Né? Porque aquele que está sendo tratado desde o início, e aí então, vocês comentaram sobre essa questão de que ele também fez o seu pagamento, gastou o seu dinheiro e poupou recurso do SUS. Mas quando chega lá na frente, impostos também, né? Ele chega lá na frente, ele tem esse mesmo direito e já tem todo o seu diagnóstico. Ou seja, não há furar fila. Mas, Jaime, essa é uma realidade, como eu disse no outro bloco, que a Secretaria da Saúde tem que, inclusive, pensar em como botar até um guichezinho lá para atender, porque quantas pessoas em diversas patologias fazem todos os exames, todos os diagnósticos dentro do plano de saúde da rede privada e aí precisa de uma cirurgia, precisa de uma internação hospitalar, daí ela não tem. Ela vai entrar no SUS. Só que por que é que tu vai fazer ela passar por toda a rede, posto de saúde, repetir exames pelo SUS? Isso é custo para o município, isso é custo para o SUS. Não precisa repetir, ela já tem tudo pronto. Então tem que acolher ela na Secretaria da Saúde e aí dar o encaminhamento seguinte para o que ela precisa. Tem que continuar o tratamento. Saiu da rede privada, entrou na rede pública, a gente não pode julgar as pessoas. Até porque você Nós estamos ali do outro lado do balcão para dizer, olha, mas por que até agora tu fez e agora tu não vai continuar fazendo particular? Isso não cabe ao servidor público questionar. E a porta de entrada também vale reforçar, né, que se o paciente procura daqui a pouco a Secretaria de Saúde de um encaminhamento ambulatorial, né, a rede privada daqui a pouco não forneceu o tratamento que era necessário. Eu digo procurar UPA ou pronto atendimento em casos de urgência e emergência. Isso ele vai ter que procurar de qualquer forma, né? Não ficar somente, talvez, aguardando pelo atendimento ambulatorial, a marcação, né? E procurar o atendimento de urgência e emergência. Procuram no gabinete, o que acontece? Tem o diagnóstico, mas aí está aguardando para ser chamado lá para o Hospital Regina para começar o tratamento com o oncologista. Se sentiu mal, não fica em casa, vai para a UPA, é isso que a Tatiane está dizendo. Então, nós já orientamos dessa forma, porque talvez possa ter agravado, possa ter tido uma outra complicação, né? Que se a pessoa ficar esperando em casa, ela não vai saber. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava com uma infecção urinária, eu sabia que era pelos sintomas, há 20 anos tendo isso. E aí não tinha médico no meu posto de saúde.
que eu pensei? Eu vou para a UPA, porque com dor em casa, com dor lá, eu sei que eu vou ter que tomar um antibiótico, eu vou precisar. Então, eu sabia que ia demorar, eu sabia que eu era uma ficha azul, mas pelo menos eu sabia que eu ia sair com a receita de uma medicação que eu preciso tomar e que tem que ter uma receita médica para eu poder comprar. Então, as pessoas, a gente sabe de todas as questões envolvendo a UPA, mas um paciente com câncer, ele não pode ficar em casa com dor. Eu costumo dizer, vai 10 vezes, tu tem a porta 10 vezes para te atender, mas não fica em casa. Eu acho só que a vereadora tocou num ponto muito importante. Eu vou ganhar uma ficha azul, eu sei que eu vou esperar. Se falou no Canadá, né? O tempo médio de espera lá, eu tenho uns amigos lá, eu já tive no Canadá, eles se queixam, uma paciente como está com infecção urinária, são 20 horas. De atendimento na rede pública? Não, está na emergência para ser atendido. Se você tem uma situação que não é de emergência mesmo, sim, 20 horas. Azul, esse é aquele... que não, praticamente não tem risco de vida, né? Então ele vai esperar... O protocolo de Monroe... Eu não sei o nome, que aí é a parte mais de urgência. Protocolo de Manchester, isso. Então, o mundo ideal, realmente, mesmo no Canadá, não existe. Mas porque provavelmente eles têm umas outras portas que eles querem que as pessoas entrem. Então, aquele teimoso que vai, né, ele vai esperar. Mas mesmo no Canadá também eles têm dificuldade em acessar, por exemplo, psiquiatria. Tudo a questão de saúde pública é realmente muito complexa. Assim, tem uma outra questão, que é justamente quando a gente fala que o usuário privado, se ele for de outro município, e aí ele vem na Secretaria Municipal de Novo Hamburgo, procura diretamente, por exemplo, caso o cidadão pagava um plano de saúde em Ivoti ou Dois Irmãos, e faz parte dessa nossa rede regional. E aí chegou aquele momento de que o plano diz, olha, não, a partir daqui eu não te trato mais, tu tem que procurar o Serviço Público de Saúde. Ele vem diretamente à Secretaria? Não. Todas as pessoas dentro das suas cidades têm as suas referências. Então, por exemplo, quem é de Campo Bom vai na Secretaria de Saúde de Campo Bom, quem é de Ivoti vai na Secretaria de Saúde de Ivoti, e Ivoti vai receber e vai encaminhar para Novo Hamburgo. É uma discussão entre secretarias. Não é uma discussão, a gente tem que atender o paciente de Ivoti, de Campo Bom, de Estância Velha, de Dois Irmãos. Nós recebemos dinheiro do Ministério da Saúde para fazer esse atendimento. Então, nós recebemos o dinheiro desses municípios para repassar ao Hospital Regina. É isso, né? Então, assim, o cidadão dessas cidades, ele busca as suas cidades de referência para fazer. Mas via Secretaria Municipal de Ivoti, não vai direto no hospital, vai aqui na nossa Secretaria. Pode acontecer, se o paciente está mal e ele for internado no Hospital de Ivoti, daí é aquilo que a gente falou de transferência de hospital para hospital. Aí o Hospital de Ivoti vai fazer contato com o Hospital Regina, mas tem que ter a comunicação com a secretaria. Isso é uma discussão que eu faço aqui em Novo Hamburgo, porque às vezes o paciente está aguardando na fila de espera lá na Secretaria da Saúde, mas foi na UPA, passou mal e entrou pelo hospital. Como é que dá essa regulação daí da nossa rede, do nosso hospital com a Secretaria da Saúde para comunicar que aquele paciente já entrou? Ele tem que sair da fila da Secretaria da Saúde. E isso, sim, é um vácuo, a gente ainda não tem uma clareza disso. Uma consulta, esse paciente não precisa estar mais dentro desse sistema ambulatorial que é chamado, né? Uma vez que ele já acessou o serviço, ele já não precisa mais estar nesta linha de marcação. Seria uma redundância. Isso, porque daí ele seria marcado mais uma vez, no qual não haveria necessidade, tu acabaria utilizando uma vaga para um paciente que estaria... Isso acontece, né? Vocês recebem... E demoraria mais para chegar até o tratamento, propriamente dito, né? Ele não, mas outro que poderia estar no lugar dele, sim. Isso. Automaticamente a fila que está atrás acaba sendo... Vai ficando maior. Isso. E levando em consideração essa questão das transferências, então, né? A gente acaba recebendo dentro da instituição desses 5 municípios e são bastante casos, né, doutor? E o que a gente percebe, assim, que o paciente ele tem que buscar esse atendimento quando ele não está bem na sua residência, não ficar esperando, né, que vai ser marcado, porque os casos, às vezes, que chegam por transferências, eles são extremamente graves. E muitas vezes não se tem mais, do ponto de vista médico... Assim, como salvar a pessoa, infelizmente. Algumas vezes acontece. Então, assim, procurar o mais breve possível, está sentindo, tem um sintoma diferente, que não vinha sentindo há algum tempo, procure os prontos atendimentos, né? Eles estão aí para isso. E a gente tem um suporte bem grande em Novo Hamburgo quanto a esses prontos atendimentos e muito efetivos, né? O Hospital Municipal sempre
encaminha esses pacientes com todos os diagnósticos possíveis que eles fazem, tomam ressonância, né? Então, procurar, né, o seu hospital. E hoje, quais são os principais diagnósticos que são feitos no hospital? Bem, os tratamentos, né, o diagnóstico, mas os nossos maiores tipos de tumores, né, nas mulheres, o câncer de mama, né, o tumor de intestino tem aumentado, né, brônquios, pulmão e de colo de útero. Colo de útero ainda continua... Ou seja, as mulheres, colo de útero, mama... intestino e pulmão. Né? Nos homens, é a questão da próstata, pulmões, intestino e estômago. São os mais frequentes. Bom, vereadora, mas a gente não tem na rede exame de colonoscopia, né? A gente tem pacientes que estão aguardando há 2 anos para fazer um exame de colonoscopia. Vamos falar um pouco mais da doença. Todo mundo tem células cancerígenas? Pronto, agora chegou no que eu realmente... Deixa eu aproveitar. É verdade que o sistema nervoso, uma decepção, pode ajudar a provocar o câncer? Pois então, né? Essa é uma pergunta assim, muito importante que ainda não se tem uma resposta clara. Porque, por exemplo, se estresse, depressão causasse câncer, realmente estava toda a humanidade realmente com câncer. Então, em algum momento todo mundo tem algum tipo de... Ou está, né? O mundo atual é muito, né, estressante. E essa resposta, mas assim, teoricamente, sim, porque o estresse, você aumenta o nível de hormônios, catecolaminas, que vão inibir o sistema imunológico, que atua destruindo algumas células anormais que eventualmente aparecem no nosso organismo. Mas a resposta, sim, é científica e até hoje não se sabe se realmente causa, a depressão se causa câncer, o estresse se causa câncer, não se sabe. Eu, como médico, eu creio que sim, no meu dia a dia eu creio que sim, mas estatisticamente essa resposta não se tem. No entanto, o que se sabe hoje é que se você tem um diagnóstico de câncer, um paciente com câncer, e esse paciente, ao mesmo tempo, está deprimido, tá certo? Ele está deprimido, por exemplo, e cerca de 20 a 25% dos pacientes com câncer têm depressão, e muita gente, cada 4, 5 pacientes que entram, tanto na rede pública quanto na privada, eles têm um diagnóstico de depressão. Então, esse paciente, ele não consegue buscar ajuda como deveria. Ele está deprimido, a pessoa, sabe, não tem a energia para isso. Então, esse paciente tem que ser diagnosticado. Nós procuramos, assim, diagnosticar esse paciente e tratá-lo com medicações e psicoterapia. Né? Então, se o paciente tem câncer e tem uma depressão que não é diagnosticada, isso aí ele vai ter um prejuízo muito grande. Então, essas coisas têm que estar juntas. Então, no Regina, por exemplo, nós temos uma escala de depressão geriátrica que nós aplicamos aos pacientes, nós conseguimos detectar esse paciente com câncer, se ele está deprimido. Se ele está deprimido, você trata. Ele não vai esquecer de tomar a medicação, que é importante para ele. Ele vai conseguir, quando estiver sentindo mal, ele vai procurar ajuda, ele vai chamar o vizinho, por favor, me ajude aí ao posto de saúde, ao Regina. Então, nesse sentido. A pergunta era se todas as pessoas, se todos nós temos células cancerígenas. Todos nós, diariamente, nós produzimos células anormais. O nosso DNA, né, é como se fosse um programa de computador. Né? Então, sempre, eventualmente, o nosso computador, às vezes, trava, a gente precisa ligar e desligar. Né? O código do programa, às vezes, tem pequenos erros. O que é que seria o câncer? O câncer seria quando um erro ele ocorre em um ponto crítico do DNA. Eu me explico. Vamos pensar numa analogia, vamos fazer uma comparação. O câncer, uma célula cancerígena, seria como um carro que ele anda um pouquinho mais rápido, tá certo? Então, num carro pode ter um risco no carro, não vai ter problema para dirigir o carro, né? Vai ter um risquinho no vidro do carro, não tem problema. Mas, por exemplo, se tiver um problema no freio, aí é no oncogene, numa parte específica do carro, numa parte específica da nossa célula normal. Quando ocorre um erro ali, uma mutação, aí ocorre o problema. Então, na maior parte no nosso corpo existem células anormais com riscos, né, que muitas vezes essas anormalidades não vão levar a um câncer. Mas, quando ocorrem esses erros em porções específicas do DNA, então
a célula se torna predisposta a se multiplicar mais rapidamente. Muitas vezes, nosso sistema imunológico consegue destruir essa célula. Algumas vezes não. Não se sabe bem exatamente ainda o porquê. Tem muitas hipóteses. E aí surge essa proliferação, que nós chamamos de câncer, que não respeita limites, né? Uma célula do intestino não tem por que estar no fígado, não tem por que estar dando a metástase, não tem por que estar invadindo o fígado, por exemplo. Então, a célula se divide um pouco mais rápido, algumas vezes bem mais rapidamente, e ela não respeita limites. Isso aí é a definição do câncer. Sim. E com relação a hábitos, podemos falar que os hábitos podem nos ajudar? Com certeza, com certeza. O câncer, ele é uma doença que ocorre a partir de alterações no DNA. Certo? Essas alterações no DNA, elas podem ser hereditárias, nós podemos herdar essas alterações, certo? Dos nossos pais. Tem vários genes que aumentam o risco, por exemplo, de câncer de mama, certo? Dois genes, vou citar o nome BRCA1 e BRCA2, hoje já existem testes genéticos. Existem genes que aumentam o risco de câncer coloretal, tá certo? Ou seja, a pessoa pode trazer uma informação genética que diz que ela pode desenvolver ou não. Que ela tem um risco aumentado e frequentemente bem aumentado. Quando existem as mutações que nós herdamos, né? Nós herdamos pares de cromossomos do pai e da mãe, então, às vezes, esse erro já existe, né? E persiste, ele é passado de geração. Então, mas ao mesmo tempo, as alterações genéticas podem ser causadas pelo meio ambiente, tá certo? Então, aí nós podemos nos proteger. Que, número 1 é o cigarro. O cigarro, se não houvesse o hábito de fumar, nós teríamos 30% menos de câncer no mundo. Então, se tivesse passar 30% a menos de câncer no mundo, só o cigarro, tira o cigarro, nós teríamos 30% a menos de problemas com câncer. Então, se tivesse se a minha pessoa que tem uma razão de ser hoje, seria não fume. Nós temos na nossa produção, na apresentação, pessoal que fuma. Pessoal, acabou, tá? Vamos parar de fumar. É bom ser recado. Já tem o compromisso do caixão, dá para evitar os passos. Exatamente. Então, por favor, não brinque com a sorte. Então, o risco aumenta muito com a questão do cigarro. Número 2, nós podemos nos exercitar. O exercício aeróbico diminui cerca de 30% o risco de câncer de mama, de colo retal, de próstata. Você caminhar 2 horas por semana, pode ser meia hora, 1 hora, meia hora. Exercício aeróbico diminui muito o risco de câncer. Então, todo mundo caminhar, bicicletas, né? Todo mundo. Isso aí. Entendi porque que é minha gasta, não deu fazer exercício. Exatamente, então. Né? A questão do álcool, assim, com a frequência, né? Uma frequência assim diária, assim, realmente não é positivo, aumenta o risco de várias neoplasias, câncer de boca, de esôfago, né? Então realmente assim, limitar a ingesta alcoólica ao mínimo possível. Essa é um pouco chato, né? Porque eventualmente um champanhe é bacana, mas para aquele momento especial. Então realmente não é saudável. Né? Tem que ser falado. E a alimentação um pouco menos gordurosa, com menos carnes vermelhas, mais cereais. É justamente a questão da prevenção, né? Isso aí. Se trabalha tanto. Aí também repasso a pergunta para discussão para o agente público, né? Que é pensar políticas públicas de prevenção. E a questão, tem mais uma questão que eu esqueci, a questão também do câncer de colo uterino, que é bem importante, é a questão do uso de preservativo nas relações sexuais, para impedir a disseminação do HPV, do vírus papiloma humano, né? E a questão do uso de preservativo, né? Tanto diminuir a questão de doenças sexualmente transmissíveis, né? E como também diminui a transmissão do HPV, que é o agente causador em 90% do câncer de colo de útero. E a vacinação, claro, isso aí vai com a vacinação a partir de agora, mas isso só vai se repercutir daqui 15, 20 anos. Em futuras gerações. Em futuras gerações, isso. Entra o papel do administrador, do gestor público, em propiciar que se introduza novas vacinas, né, ou pense políticas que inibam o fumo, por exemplo, a questão da lei do fumo, que foi amplamente discutida no nosso país durante anos, foi diminuindo o acesso, né, as pessoas fumarem em lugares públicos, por exemplo, a questão do avião, que as pessoas fumavam em lugares fechados, né, aí o papel do agente público como inibidor. Né? Então, como é que fica essa interação? A senhora, que é uma legisladora,
ou seja, ajuda a produzir leis, a produzir uma restrição legal a algumas coisas. Qual é o papel daí do legislador que faz essa interação com o agente privado, ou no caso com os médicos, para pensar políticas públicas de saúde? Que na verdade, assim, acho que hoje a gente tem uma gama de leis que já contempla isso, assim, já se proibiu, já se trabalhou, por exemplo, tu pega uma carteira de cigarro, é um horror no verso dela, né? Tipo, mas que bom, né? Que bom. Mas assim, para a pessoa ver realmente, olha lá, eu tô mostrando uma carteirinha de cigarro, o que acontece com quem fuma. E é isso, tu tá escolhendo, né? Tu tem a opção de querer ou não correr esse risco, né? E eu acho que um pouco era a falta da noção. Eu vim escutando um programa de rádio em que eles estavam falando dessas questões, assim, um pouco da rede social, que as pessoas, elas estão um pouco sem noção. E eu acho que isso já vem de um tempo, né? Bom, se tu quer fumar, eu vou dar um exemplo, assim, as pessoas que fumam e entram na casa de pessoas que não fumam e acendem um cigarro dentro de casa. Acho que tu tem que ter a noção que ali não tem um fumante, né? Que tu tem que te retirar, que tu tem que respeitar, né? A tua liberdade termina quando começa a do próximo. Então, eu acho que a gente tem uma gama, assim, de leis que já existem e que o que para mim falta é a fiscalização. Né, de começar a pegar o cidadão, né, e até de aplicar as multas que existem em relação aos descumprimentos dessas leis. Por outro lado, a questão da saúde pública, aí falando de novo, entra a questão que o Ministério da Saúde até manda verba, que são as campanhas, né? As campanhas de conscientização, da importância de tudo isso que o doutor falou lá na ponta, na estratégia de saúde da família, que eu acho que se bem trabalhada, se vista com gestão, né? Num grande círculo do município, onde tem as maiores áreas de vulnerabilidade, a estratégia de saúde atacando a família, conseguindo trabalhar assim com antecedência problemas futuros para depois chegar até a área emergencial, que é que a gente falava no início. Eu acho que a gente avança nessas questões. As pessoas, elas não têm noção daquilo que elas estão fazendo com ela, com o corpo dela. Muitas, a gente pode dizer, tem o instrumento da rede social hoje? Tem. Mas muitas ainda não sabem jogar lá no Google uma informação e buscar e se informar. Muitas não sabem. Jaime. Então, acho que a gente, quanto agente público, tem que entrar nesse sentido também. Por que a gente tem os agentes de saúde que vão de casa em casa, então prepará-los melhor nesse sentido, de alertar, né, de levar a conscientização das pessoas. E eu acho que a gente precisa, assim, muito, ele levantou o papelzinho das considerações e a gente perde o fio da meada, assim, né? Porque agora eu preciso fechar a boca, que eu falo demais, e ir para as considerações finais para me despedir, né? Mas eu amo falar da questão de saúde pública, né? Mas eu acho que é isso, assim, ao mesmo tempo que é dizer para as pessoas, a saúde pública é isso também, ela é a prevenção. Ela não é só te curar quando tu precisa, ela é evitar que tu fique doente, ela é cuidar do teu coração antes que tu tenha um infarto, ela é cuidar da tua saúde antes que tu descubra um câncer, ela é te dizer, tá bem, tu pode até achar meio chato usar camisinha, mas tipo, o mais chato vai ser tu descobrir um câncer porque tu não usou a camisinha, né? Então, assim, fazer esses comparativos de forma muito clara para a população entender. Então, eu acho que esse é um desafio que a gestão pública precisa enfrentar e, como a Tati falou, pensar fora da caixa, sabe? Jogar franco, branco com o cidadão, que são muitas vezes escolhas, mas a gente tem que dar a elas, né? Não só depois que ele entrou na porta da saúde. Então, agradecer, vou fazer as minhas considerações finais, então, agradecer, já que, né, teve a plaquinha, agradecer muito a presença do Dr. Fabiano, da Tatiana, que eu sei que se empenham muito para fazer o melhor por toda essa população, não só de Novo Hamburgo, mas da nossa região na questão da oncologia. A gente sabe que depois que os pacientes entram, terminou a angústia, terminou o sofrimento, a gente que é tão procurado pela comunidade na questão da demanda da saúde, realmente até entrar no Regina, ânsia entrar no Regina, porque depois que entra, todo mundo sabe que é muito bem atendido e que as perspectivas realmente são muito boas, assim, de ter, né, a cura e o prolongamento de sua vida. Então, agradecer também mais uma vez a TV Câmara essa possibilidade de a gente estar aqui debatendo esses assuntos e de estar levando para a nossa comunidade. E passa rápido, né? Nossa, muito. Verdade. Tatiane, prazer tê-la aqui, né? Concluindo esse programa, tuas considerações finais. Bom, em nome da instituição Hospital Regina, então, a gente agradece, né, pelo convite, né? Agradecemos a parceria de sempre também e nos colocamos à inteira disposição da comunidade, que é um dos carismas da Madre Regina, né? A comunidade em si, então nos colocamos à inteira disposição do que for necessário e a gente fica com as portas abertas
para todos. Doutor, obrigado por sua presença. Suas considerações finais. Eu também gostaria de agradecer em nome do Hospital Regina, né, o convite aqui e praticamente repetir o que a Tati falou, nos colocar assim, à disposição, o Hospital Regina, assim, e que a população saiba que todos os nossos esforços e conhecimentos adquiridos até agora, que a gente procura, estamos sempre lutando para oferecer um tratamento cada vez mais efetivo, com menos efeitos colaterais, né, e que para que as pessoas consigam viver mais suas vidas o mais plenamente possível e com melhor qualidade de vida. Agradecer esse agradecer retorno também da Patrícia, né, em relação também. ao que vem da comunidade, né, a gente fica muito feliz em saber que o nosso serviço, né, doutor, está sendo bem feito, né, isso que a gente sempre E vamos continuar procurando melhorar cada vez mais. Exatamente. Perfeito. Boa viagem para a Holanda. Muito obrigado para nós apresentarmos a experiência aqui do Regina, aqui de Novo Hamburgo, com esses novos métodos de avaliação para aumentar a efetividade dos tratamentos de pacientes com mais de 60 anos e diminuir os efeitos colaterais. Perfeito. Sucesso. Obrigado. O programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação da vereadora Patrícia Beck, da supervisora administrativa do SUS no Hospital Regina, Tatiane Dutra Coletti, e do médico responsável técnico pelo serviço de oncologia do Hospital Regina, Dr. Antônio Fabiano Ferreira Filho. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Estará disponível na íntegra no YouTube, no canal da TV Câmara e também na página da TV Câmara no Facebook. Até a próxima sexta.